temos connosco mais um quetileiro, o Sr. Daniel Matos Freitas, que nos vai falar da história da sua vida, tanto enquanto quetileiro. Sim. Pronto, como já tinha dito atrás, eu, portanto, comecei a trabalhar... desculpa. Comecei a trabalhar novo nas cotelarias, não é? Quer dizer, abandonei a escola aos 10 anos, depois, como já tinha dito, o meu pai trazia-me trabalho para casa, portanto, para eu fazer, não é? Que ele já também trazia, fora de horas normais de trabalho, ele trazia trabalho também, pronto, para ajudar mais no orçamento familiar, não é? E depois deixava-me trabalho para durante o dia, não é? Para não andar por lá a jogar à bola e fugir de casa e tal, porque, portanto, naquela altura só nos empregavam aos 14 anos, não é? E precisamente nas empresas mais organizadas, não é? Porque, pronto, eu já tinha uma promessa para ir trabalhar para a Erdemar, na altura, não é? Que era Manuel Marques, apanhei aquele espaço de tempo que não ia fazer nada, andar por lá na brincadeira, depois o meu pai entretinha-me em casa, não é? E eu lá fui trabalhando manualmente, não é? Depois, portanto, aos 14 anos é que fui trabalhar então para a Erdemar e lá praticamente comecei a aprender tudo na cotelaria naquela altura, não é? Ainda era tudo praticamente manual, não é? Foi, sei lá, a partir dessa, que foi em 1960, depois a partir de 60 é que se começou a vir as primeiras máquinas, não é? Que foi, como me lembro, foi um malho-pilão, que era para evitar aqueles trabalho manual mais pesado, e uma prensa para esmagar, para fazer o cabo logo, não é? De qualquer maneira, eu aprendi várias profissões lá dentro, não é? Que vai desde do corte do aço até ao polimento, não é? A faca, tanto as facas como as várias colheres. E então corri praticamente todas as profissões. E então o que foi para mim até vantajoso, não é? Ao longo na minha vida de trabalho, porque depois, à medida que começou-se a introduzir, a mecanizar, eu comecei como tinha conhecimento de praticamente todas as fases de trabalho, depois também fui introduzido mais de princípio na serralharia, tendo já conhecimentos até um pouco de polimento, isto, aquilo e tal, mas era importante que, para mim foi importante na medida em que comecei a trabalhar na serralharia, nas ferramentas, e comecei a ver que as ferramentas era importante que se tirasse de lá boa qualidade no corte, porquê? Porque ia dar menos trabalho depois na fase final, na fase de polimento, mesmo no consumo de abrasivos e tal, não é? Pronto, atravessei essas fases todas, até que depois entrou mesmo na automatização, não é? Eu trabalhei 48 anos lá na Erdemar, passei as fases desde o manual até a automatização, que hoje já... que é o que reina lá na cotelaria, não é? Lá, mais na Erdemar. Portanto, isso veio alterar muito as produções, não é? Quer dizer, entramos por grandes quantidades nas exportações, ao longo depois, à medida em que também se investiu até em máquinas, na serralharia de máquinas de tecnologia, depois, e para se conseguir fazer uma boa articulação nas encomendas, eu como tinha trabalhado portanto, em todas as fases, convidaram-me para eu sair da serralharia e entrar mais na coordenação. Conhecia todo o trabalho e, portanto, eu depois optei, não é? Optei por avançar para coordenar. Recebia as encomendas e executá-las, não é? E até, portanto, eu depois até
desde a programação da matéria-prima até a execução das encomendas, foi o meu trabalho. E praticamente acabei assim. Ou depois começar também, já na última fase de trabalho, nos 3, 4 anos, depois a Erdemar já começou a ter um engenheiro, 2 engenheiros, e que se foram adaptando, e eu praticamente acabei já só a olhar pela qualidade do trabalho, desde o princípio até ao fim, não é? Porque é muito importante na hotelaria, portanto, sendo o trabalho bem feito de princípio, ao fim os custos vão ser menores no polimento, porque o polimento é a fase mais onerosa da hotelaria, não é? Ou custa mais dinheiro, tem mais custos. Incluindo o preço do aço? Não. O polimento, só o polimento. Portanto, é onde é que tem mais mão de obra, ocupa mais mão de obra, e o consumo das máquinas de polir é muito mais elevado que outra máquina qualquer. Portanto, repara, se conhecer um pouquinho, o corte ou o estampamento é uma pancada, não é? Com ferramentas. O polimento não, já tem, portanto, tem os polidores que têm desgaste, tem os abrasivos que são lá injetados, as pastas de polir. Então, portanto, o polimento é a fase que tem mais custos na hotelaria. Então, é muito importante que o trabalho anterior que seja bem feito, não é? As ferramentas, as estampas, os cortantes sem rebarbas, as estampas bem polidinhas, porque já leva logo as estampas bem polidinhas ao apertar leva logo já meio acabamento, não é? E então o polimento é mais fácil, ou seja, mais fácil, tem menos tempo de polimento, baixa os custos, não é? Se não houver cuidado atrás, automaticamente vai ter mais tempo de polimento, vai levar as peças vão ficar com mais custo, não é? E mesmo também o número de peças que depois têm que vir para trás para fazer correções, claro, também é importante. Claro. Sim, também acontece significativo, isso. Não é? E se não houver esse cuidado, acaba por vir sempre muito obra para trás para retificar. O senhor tem mesmo uma visão do início até ao fim de tudo, portanto, cada máquina que está na Erdemar, o senhor sabe a função e o que é que ela no final tem que fazer e a qualidade do que tem que fazer. Sim, claro. Ainda hoje, de vez em quando vou lá e vejo mesmo, eu já não trabalho há 4 anos, não é? Já estou reformado há 4 anos, mas ainda hoje lá vou e gosto de ver mesmo, já tem lá automatismos mais recentes, não é? mais recentes, em que gosto de ver e pronto, e gosto de acompanhar, não é? Hoje a mim fica-me tudo ao lado porque eu não sou dessa área, não é? Sou das línguas, que é cromo, níquel, crómio, níquel, fala lá um bocadinho dessas... Portanto, os materiais, portanto, o aço, portanto, para as facas é o 420, que é um aço que, portanto, que é muito elevado ao carbono, que o carbono é que dá a dureza ao aço, para lhe dar corte, para ter corte. Em contrapartida, também é que vai incutir, está mais sujeito à corrosão, porque o carbono é um fator de corrosão. Se repararem, a corrosão ataca sempre mais as facas do que a colher ou o garfo, não é? Precisamente por causa da quantidade de carbono. Geralmente os aços andam à média de 20 a 40% de carbono. Estes de 20, que de princípio não se utilizavam, hoje utilizam-se. Porquê? Porque, portanto, o aço com 40 de carbono, 35, é mais resistente à estampagem. E então as ferramentas não duram tanto, não é? Gripa mais, e depois tornam-se mais difíceis para polir. E então começou-se a ir para aços mais macios, com menos carbono, para ser mais fácil a estampagem, não é? Para ser mais fácil a estampagem. No entanto, a faca
portanto, é mais prejudicada, não é? É mais prejudicada porque, embora hoje as facas têm serrilha, não é? É que ajuda no corte. Mas uma faca sem serrilha, para ter bom corte e aguentar o corte, o fio, o ideal era entre 35 a 40 de carbono, e depois até temperá-las. Aí é que o corte tinha mais durabilidade. Mas em contrapartida, hoje todas as facas têm a serrilha, e a serrilha ajuda no corte. Não há essa... Mas antes era assim, antes as facas, antes da serrilha, as facas eram mais com hastes com mais carbono, para aguentarem o corte mais tempo, não é? Portanto, isso é nas facas. Para as colheres e para os garfos há o 430, a chapa 430, a ISI 430, o 420 também é a ISI. Portanto, que tem um teor baixo de carbono, mas já tem mais crómio do que a faca, não é? Geralmente já vai de 13 a 15% de carbono, de crómio, que é para lhe dar mais brilho, não é? É mais fácil o polimento, não é? Depois há também pronto, isso é o 430, e depois, já não sei, portanto, como é que o valor do cromo-níquel. Sei que já me passou isso. Sei que o cromo-níquel, que é o que se mais utiliza agora, não é? É um que tem níquel, além de ter o cromo, também tem o níquel, que lhe vai dar mais resistência, e resistência ao carbono, à corrosão, e até tem mais elasticidade o material, não é? Mesmo para trabalhar é melhor e dá mais brilho. O faqueiro apresenta-se com mais brilhante, não é? Só que agora não está o número da... Tinha que ver só em casa comigo. Portanto, a referência do material. A referência do material. Diz que isto é muito caro, não é? O cromo-níquel. Sim, é mais caro. É mais caro um bocado com o outro que só tem o crómio. O 430, que só tem crómio. Só tem crómio. E o 420 também só tem crómio. Sim, já tem menos crómio do que o 430. Não sei se é devido ao ter que levar mais carbono, isso não estou muito bem dentro do assunto. É assim. E por isso é que começaram a guardar aquilo dentro da fábrica, não é? Por isso parece que era um roubo. As aparas. Pois, porque o cromo-níquel, a sucata do cromo-níquel, portanto, tem um valor muito superior ao 430. No entanto, o 430 também tem. E eles depois começaram a guardar tudo, mas era esse é o 304, agora é o 304, agora saiu. Já saiu, é o 304. A gente já esquece, há 4 anos que a gente não lida. Portanto, a sucata dava muito mais dinheiro do que o 430, não é? É o material. O níquel também em Bareia, também faziam os talheres com 8 e também 10. Quanto mais for elevado o teor de níquel, mais resistente é à corrosão o talher. O níquel é que lhe dá a resistência à corrosão. E pôr melhor, está a perceber? Dá mais brilho. Pronto, eu por mim já. Agradeço muito ao Sr. Daniel as informações que nos deu e até uma próxima. Pronto, quando quiserem Muito obrigada. Pronto, como eu já disse na altura, a cotelaria, eu trabalhei na cotelaria estes anos todos e gostei muito sempre de trabalhar, não é? Na altura que eu fui trabalhar, ainda me recorda, que a cotelaria era assim mal vista, não é? Era mal vista porque realmente sujava muito e na altura saiu muita gente das cotelarias para o têxtil, que era numa altura que o têxtil ganhava-se mais no têxtil, não é? Depois deu-se o contrário, não é? As cotelarias foram mais valorizadas no salário e o têxtil
entrou em crise, não é? E por aí lá vai, não, nunca teve assim uma crise tão forte, não é? E eu, pronto, talvez influência da família, o meu pai também trabalhou na cotelaria, e eu nasci ali no meio das cotelarias que hoje já não existem. Havia pequenas cotelarias, que era o tal, o Maia, ele era meu sogro, foi meu sogro, depois ele morreu antes. Eu ia lá levar, às vezes ia levar, sei lá, lembro-me de levar, o meu falecido pai trabalhava e à tarde no verão, pedia para levar lá um refresco ou assim, e pronto, fui. E depois também tinha outra cotelaria que era do Bravo, o pai do Artur, que também era lá próximo da minha casa. Assim também tinha 7 ou 8 trabalhadores, e pronto, nas férias, no intervalo das aulas, a gente ia para lá ver, trabalhar e tal. E talvez fosse um dos motivos que me levou a ter o gosto de gostar de trabalhar na cotelaria. E pronto, e eu também a posição que fui ganhando sempre na fábrica, pronto, deu-me criatividade, não é? E isso também formou, quer dizer, pronto, trabalhei muito com os filhos Zé Marcos, que foi uma pessoa excelente para mim, não é? Que me deu sempre hipótese de evoluir, e eu fui bastante criativo naquela altura, e isso deu-me sempre muito prazer no trabalho. É isso aí. Pronto. Muito obrigada, Sr. Por nada. Obrigada.